Boa tarde, aqui estamos de novo com o podcast Qual é a Sua? Hoje para entrevistar alguém do mundo das letras, José Garcia de Souza, presidente do Centro de Letras do Oeste do Paraná. Ele veio aqui a Foz do Iguaçu para botar umas vistas aí na Feira do Livro de Foz do Iguaçu, que começa amanhã. Nós, inclusive, vamos participar. Eu estou lançando este livro aqui, O Sapinho que Não Sabia Nadar. E ele veio aqui para conhecer a primeira vez, né, que está vindo para a feira, a primeira vez. E essa feira já é muito antiga, parece que é a partir do ano 2000 que começou. E se eu tiver errado, alguém me corrija, mas acho que é 2000, fundou-se criou-se a Fundação Cultural do Distrito Federal. Olha eu voltando para Brasília. A Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E temos hoje uma visita ilustre, que é o José Garcia de Souza, que eu tive o prazer de conhecer há algumas semanas, né? Exatamente. Tivemos já um contato. Qualquer hora eu vou a Toledo também para ver como é que está o movimento literário por lá. Então, eu vou passar a palavra para ele, vai falar da experiência dele dentro da literatura, da visita aqui para ver a Feira do Livro e coisas gerais. E falar também da nossa ancestralidade mineira. Ele também é mineiro. Tem uma historinha aí, né? Não é mineiro, mas tem umas histórias. Complicado, né? Tem. Mas, então ele vai falar aqui. Então, pode se apresentar aí e começar a debulhar aí suas memórias, suas ideias, e vamos falar dos seus livros também. Muito obrigado, caríssimo William Santiago. Então, meu conterrâneo, porque eu nasci no norte do Paraná, mas voltei para Minas Gerais e me criei lá. E no fim das contas, por erro de documento, talvez providencial, eu fiquei como mineiro, porque hoje, comprovadamente, eu sou mineiro, nascido em Ipanema, Minas Gerais. Ipanema. Mas foi daquela água que eu bebi a cultura, enfim, né, a cultura popular, a cultura literária que hoje eu carrego. Eu acho que nasceu e veio de lá, carrego um pouco aquela herança desde criança, né? Embora alfabetizado um pouco mais tarde, mas a cultura popular corre nas nossas veias. Mas muito obrigado aqui, viu, caríssimo William, muito obrigado ao Emerson Fulgêncio, que tá nos comandos, carinhosamente está aqui nos recebendo no comando ali, nos bastidores, né? Mas muito obrigado pela essa acolhida em Foz do Iguaçu, na mídia de Foz aqui, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu já fiz vários contatos aqui em Foz do Iguaçu com muitos escritores daqui. Visitei universidades e tudo mais. E é uma grande alegria poder participar desse momento aqui, divulgando literatura, né? Porque eu sempre digo uma coisa, né? Eu me preparei muito para aquele momento de aposentadoria. Então, eu comecei escrevendo um livro, juntando poesia para publicar um livro, 11 anos, quase 11 anos antes de eu me aposentar. Mas pensava em publicar um livro e pronto. Mas foi Qual é esse primeiro? Ele está aqui? É o primeiro, isso, esse aqui. Isto é Poesia, esse livro aqui. Esse foi o primeiro livro que publiquei lá em 2014. Publiquei esse livrinho, recebi tanto elogio dos amigos, né, que eu acabei depois me sentindo na obrigação de arriscar um segundo livro. Como aquele é de poesia, eu resolvi arriscar um segundo livro, um romance. Aí publiquei esse, Vou Cantar a Minha Aldeia. Você está com um pseudônimo aí, né? Com um pseudônimo de Marcel Terra, né? É porque a minha história se confunde muito com os personagens desse livro, né? Então eu resolvi usar o pseudônimo para poder não me lindrar parentes, essas coisas. Ainda distanciar um pouco. Isso, e criei alguns personagens. E esse Marcel Terra, explica por que é. Pois é uma junção aqui, né, dos três elementos, né?
mar, céu e terra, né? Só faltou o fogo aqui, mas o fogo está na alma do poeta, aqui na alma do escritor. Então, enfim. É esse que eu estou lendo agora. Então, e aí foi bacana porque eu publiquei, levei 11 anos para poder juntar poesia, para publicar aquele livrinho Isto é Poesia, e depois, com 3 anos, eu consegui escrever esse livro aqui, um punhado de pesquisa e tal. Enfim, esses 2 livros praticamente me credenciaram a entrar, a ser convidado para participar numa academia de letras. E aí eu fui convidado em 2018, lá na minha cidade de Toledo, para entrar na Academia de Letras de Toledo. Entrei e desde então eu venho participando de todos os encontros estaduais das Academias de Letras, Ciências e Artes do Paraná. Esse ano, o único ano que eu não participei foi esse ano que teve agora em União da Vitória. Eu não participei esse ano aí, deixei uns colegas nossos, aí eu já vou falar depois do Centro de Letras do Oeste do Paraná, mas não participei, mas uns confrades, confreiras nossos do Centro de Letras estavam lá participando, representando o Centro de Letras do Oeste do Paraná, do qual eu sou presidente. Logo Só mais. uma pergunta. União da Vitória não é Santa Catarina? Não, é ali perto, é perto da... Está na divisa? Quase na divisa. Eu acho que não, fica... Eu não Parece que tem uma estrada, os trilhos da estrada dividem União da Vitória com uma outra... Geograficamente, eu não sei muito bem, que eu conheço mais a região mais de perto de Santa Catarina e Argentina aqui, que é Barracão, Dionísio Cerqueira, né? Só uma mas curiosidade. aquela lá é um pouco mais longe, é mais lá para o lado de Guarapuava, aquela região lá meio afastado ali de Pato Branco, meio próximo, acho que de Pato Branco, Sim. Entre Pato Branco e Guarapuava. Mas, enfim, estamos aqui para falar de literatura, né? E, então, como eu ia dizendo, aqueles 2 livros me credenciaram, fiz um trabalho muito bacana na Academia de Letras de Toledo, muita, assim, envolvimento de oficinas, como eu sempre fiz na cidade de Toledo, nas escolas. Eu sempre dou oficinas nas escolas, oficina de poesia, de métrica, de rima, enfim, né? E as professoras gostam muito, os alunos. E cada vez que a gente vai dar uma oficina de literatura, a gente aprende muito mais e parece que aumenta o nosso amor à arte literária, né? Então, é isso. E aí, participando do centro da Academia de Letras de Toledo, eu vi que precisava um movimento maior para trazer mais escritores para as academias, né? Muitas academias têm bastante até, mas assim não são suficientes para poder congregar todos os escritores, né? Aumentaram muito os escritores e a gente precisa... Tem muita gente aí que está no anonimato, precisa de trazer para uma academia para poder trocar ideia com outros escritores. É um crescimento contínuo, né? E é uma amizade muito bonita. Então, nós fundamos em 2020, lá em plena pandemia, nós fundamos a Academia de Letras do Oeste do Paraná, da qual fui presidente por 3 anos. E aí, agora, em 2025, em fevereiro de 2025, eu resolvi fazer uma brincadeira no Facebook, né? Eu estou organizando um livro, Autores ou Obras do Oeste do Paraná, quem quer participar? E daí, então, surgiu esse livro, com 77 autores, 39 autores do Oeste do Paraná, os demais autores de fora escreveram sobre o Oeste do Paraná. Inclusive tem um de Pitangui, né? Tem um de Pitangui, seu conterrâneo lá, que é o Múcio Otaíde. Múcio Otaíde Ferreira, está aqui. E tantos outros do Brasil inteiro. Aqui tem, no mínimo, 20 sonetos sobre as cataratas do Iguaçu, que são coisas lindíssimas, lindíssimas mesmo. E tem mais um punhado de contos, crônicas e tal, sobre a região oeste do Paraná.
Muito bonito esse livro aqui. Então, esse livro, no dia do lançamento desse livro, nós fizemos um lançamento desse livro do dia 13 de junho, agora de 2025, lá em Cascavel. E aí surgiu a ideia entre alguns autores aqui do Oeste do Paraná, vamos fundar um centro de letras no Oeste do Paraná, com sede em Cascavel? Vamos. E aí nós fundamos esse centro de letras, exatamente no dia do lançamento desse livro. Então esse livro aqui não é do Centro de Letras. Esse livro nasceu antes do Centro de Letras, a gente diria assim que esse livro é a semente da qual germinou o Centro de Letras. Tá? Porque aqui tem 77 autores e desses autores que vieram para o Centro de Letras, que está nesse livro, apenas uns 15 vieram para cá. Qual a diferença do Centro de Letras e da academia? Existe alguma diferença fundamental? Então, não existe. Existe, assim, alguma diferença, claro que existe. Mas, juridicamente? Juridicamente, não, porque ambos são instituições literárias. Tanto um como o outro são instituições literárias. Geralmente, assim, eu nunca vi uma academia de letras que não tenha 40 cadeiras, tá? Então, agora o Centro de Letras geralmente tem mais cadeiras do que as academias. O Centro de Letras, por exemplo, o nosso, foi criado agora, tem 60 cadeiras. E tem todo um critério também para ocupar essas cadeiras, né? Então, tem 60 cadeiras. Por exemplo, o nosso Centro de Letras tem sede em Cascavel, então tem 50% dessas cadeiras, 30 cadeiras, são destinadas aos 3 maiores municípios, que são Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Aí são 30 cadeiras. Os demais municípios do Oeste do Paraná ficariam com 40 cadeiras. 40 cadeiras não, perdão. 40% das 60 cadeiras. 40% daria 24 cadeiras. E as outras 6 cadeiras nós destinamos a autores, escritores, poetas, que mesmo não morando no Oeste do Paraná, ou mesmo não morando nem mesmo no Paraná, mas que são pessoas que têm uma história com o Oeste do Paraná, algum vínculo com o Oeste do Paraná. Então essas pessoas, e hoje essas cadeiras estão todas preenchidas, essas 6 cadeiras de fora do Oeste do Paraná. E as pessoas... Há um limite, então, de participantes. Então, a pessoa que deseja entrar ou no centro literário ou na academia, o que ela tem que fazer? Aguardar? Continuar produzindo? Então, hoje eu respondo... Só porque eu imagino que tem muita gente que escreve, aí vai chegando a um ponto que ele deseja ver aquilo expandido, né? Publicado e tal. Com certeza. Então, por isso que eu estou perguntando, essas pessoas poderiam buscar os... Primeira coisa, caríssimo William, o convívio numa instituição literária é muito salutar para todo mundo, porque é uma via de mão dupla, você dá e você recebe, né? Então, a troca de ideia é fundamental, porque eu posso ler o seu livro, você lê o meu, você dá um pitaco na alguma coisa que eu escrevi e vice-versa. E aí os dois crescem, né? Acho que é importante essa troca de ideias. E a academia é para isso, é para um convívio entre pessoas que querem ser amigas, que querem defender a literatura, tem esse amor à literatura. Um incentiva o outro a produzir, né? Exatamente. Agora, com relação, por exemplo, à produção, geralmente... O que nós fizemos agora com o Centro de Letras? Nós fizemos um comunicado e colocamos na mídia esse comunicado, com uma data para se inscrever. Porque não adianta nós falarmos assim, mesmo que tenha cadeira vagas, vamos supor, qualquer momento que a gente admite um novo acadêmico na academia, que eu tenho que fazer uma ata, eu tenho que registrar essa ata, tem um custo. Então a gente... Nós conversamos na instituição e optamos por fazer 2 encontros anuais para admissão de novos acadêmicos, enquanto tem vaga, enquanto tem cadeira vaga. E aí
nesses 2 encontros, então a gente faz essa admissão, faz essas atas e já registra essas atas para ter menos custo, né? Então, as outras atas não precisam de registro. Vendo essa palavra aí, custos, as pessoas pagam tipo uma mensalidade também para participar, ou quando surge uma despesa, ela é... Então, a nossa ideia era não ter nenhum tipo de cobrança, assim. Era ser uma coisa totalmente voluntária, e até mesmo tem aquelas pessoas que têm mais condições, que podem ajudar mais, e outras, às vezes, têm menos condições e ajuda menos. Mas, enfim, a gente tem que ter uma regra, tem que ter alguma coisa. Então, no Centro de Letras, o que nós fizemos? Nós criamos uma contribuição mínima anual de R$ 60, que equivale a 4% do salário mínimo vigente. Então, essa contribuição anual sempre vai ser 4% do salário mínimo vigente. O que a gente faz com esse valor? Nós registramos as atas que precisam registro, nós vamos poder, por exemplo, pagar um contador para enviar uma vez por ano para o fisco a relação de despesas e receitas nossa, que a academia não tem dinheiro, não vai ter dinheiro. Nós queremos fazer uma publicação, uma coletânea. Uma coletânea, quem vai entrar na coletânea? 40 pessoas. Então, cada um dá a sua parte, quer 2 livros, quer 3 livros, cada um dá a sua parte, não precisa nem entrar na contabilidade da academia, que a coletânea é alguma coisa em si já é a nota fiscal, né? Das pessoas ali, né? Mas, enfim. Então, o custo mesmo da academia, para a manutenção da academia, básico, seria esses R$ 60 ao ano. Você vai fazer uma pelerine para poder vestir uma capa acadêmica. Você vai ter que comprar uma capa, confeccionar uma capa acadêmica, mas você só vai ter esse custo na entrada da academia. Se você ficar 30 anos na academia, você vai ficar com essa capa acadêmica lá, direitinho, bonitinho. Não tem custo. De novo, né? O custo que nós temos é esse de registro de atas, de o contador para mandar essa relação para o fisco. E depois a gente faz uma filiação na Associação das Academias do Paraná, aí a gente paga lá uma taxinha também, mas esse valor aí de R$ 60 cobre tudo isso sem nenhum problema. Perfeito, entendido. E agora vamos falar da sua história. Até nasceu em Minas, não nasceu em Minas, nasceu no Paraná, peraí. Resolve, me conta essa história direitinho, não vou contar para ninguém. Ei, caríssimo, eu sei que depois vai fazer parte dos seus contos aí, daqui a pouco vai saber, né? Eu vou estar como pseudônimo até nos seus contos lá, mas tudo bem. Então, minha família, a minha mãe e meu pai se namoraram, daqueles namoros de antigamente, pelo buraco da fechadura. Recém tinha começado a namorar e meu avô resolveu vender a propriedade lá em Ipanema e vir embora para o norte do Paraná. E aí chegaram para Ipanema em qual região de Minas? Sul? Ipanema. Ipanema fica entre a zona da Mata e o Vale do Rio Doce ali, fica naquele meiozinho ali. É bem no Vale do Rio Doce, né? E aí fica ali de Caratinga, de Manhuaçu, fica 80 quilômetros para dentro ali, do lado do Rio Doce. E aí chegaram para minha mãe e disseram assim, olha, é pegar ou largar, ou você casa e vai para o Paraná, ou desiste do namoro. Mas você não é nem besta, né? Porque o teu futuro marido está indo para o Paraná, uma terra promissora daquela e tal. Isso por volta de... 1951. Aí vieram para o município de Açaí, ali a terra conhecida como Terra dos Japoneses, aqui no norte do Paraná. E ali tocaram lavoura, conduzindo lavoura de café e tudo, né? Deu uma geada braba em 53, deu outra em 55, que meu avô praticamente ficou pobre com aquelas 2 geadas, né? Porque ele comprou terra de café. E aí o meu pai, a minha mãe, começou no ouvido do meu pai, vamos voltar para Ipanema, que aqui é só geada, aqui... E até que convenceu ele a voltar, e ele achando que voltaria só para
passar umas férias lá e retornar para o Paraná. Aí a minha mãe disse, o Paraná não me vê nunca mais. Aí ele veio para o Paraná trazendo uma irmã minha e tentou me trazer também para forçar a digníssima vinha atrás das crias, mas não teve jeito. Aí eu fiquei lá com a minha mãe e ele ficou aqui com a minha irmã. Então, por isso que eu me criei em Ipanema, Minas Gerais. Aí com 17 anos eu vim. Aí quando cheguei aqui, a minha irmã já estava casada, fui morar com a minha irmã ali em Ibiporã, no norte do Paraná. Já que você tocou a sua história de vida, como é que foi até chegar à profissão na qual você se aposentou, que eu não vou contar agora, eu sei que vai contar, mas como é que foi até chegar a isso? Fez o quê? Tem coisa interessante aí. Então, eu trabalhei no sítio, né, lá em Ibiporã, na roça. Essa é muito interessante. Eu trabalhei na roça e a gente vinha todo dia para a escola para estudar, à noite para estudar. Mas essa é uma história já, a minha caminhada com a escola, que até me emocionei muito aqui com o Emerson, com essa escola aqui, EJA, EAD e tudo mais, porque... vou abrir um parênteses, então, e começar um pouco antes. O meu pai me mandou um dinheiro para minha mãe quando eu tinha... Porque minha mãe e meu tio... Eu fui criado com um tio, na verdade. A minha mãe, com 5 anos, me entregou para um tio e eu fui criado com ele. Fui candear boi. Ele era carreiro de boi e tal. E carreiro, né, de carro de boi, amansador de boi. E fui carrear com ele. E aí eu era o candeeiro que ia na frente dos bois abrindo porteira e tal, e quando eu chegava nas palhadas de milho, ele mostrava o rumo aonde que estava o monte de milho, que ele estava em cima do carro, né? E eu seguia por aquela direção, e aonde eu tirava o pé, o boi colocava o pé dele atrás, porque ele estava tão adestrado, seguia o candeeiro, que se eu virasse para a esquerda, eles viravam, se eu virasse para a direita, viravam. Então passei a minha infância candeando boi. E candear boi não dá para estudar. Por quê? Porque você faz uma viagem e perde o horário, aquele período escolar já foi. Então eu até, com 9 anos, fui ser matriculado pela primeira vez na escola, porque o meu pai mandou uma carta para minha mãe e falou, olha, manda o menino para a escola, estou mandando um dinheirinho aí, manda ele para a escola. Fiquei na escola 3 meses, meu tio me tirou para candear boi, porque precisava, né? Aí passou 2 anos, passaram-se 2 anos. Quando eu tinha 11 anos, os coleguinhas iam indo para a escola, passando assim em frente, e eu, perto da casa do meu tio, a gente serrando uma tora, naquele trançador que chama aqui no Paraná, né? E aí ficou um coleguinha mais para trás, esperando ali, liberando a cerca, olhando, e a molecada adiantaram. Falou, José, vem aqui um pouquinho. Quando acabou de serrar a tora, José, você precisa estudar. Depois eu fiquei num dilema ali com meu tio, porque se eu falasse para ele, ele acabava me batendo, porque era muita... a disciplina ali era muito séria, a ordem era muito séria, né? E eu fiquei ali, passei quase uma meia hora matutando como que eu fazia para falar com ele. Queria estudar, e acabei falando 2, 3 vezes até ele decidir, vai. Eu saí de calça curta, correndo até na cidade, me matricular com 11 anos, no primeiro ano. Fiz o primeiro. Quando eu estava com 12 anos, fiz o segundo, de dia. E o terceiro ano, com 13 anos, já fui estudar à noite. E antes de terminar o terceiro ano, eu acabei saindo da escola de novo para estudar. E mesmo nesse período, quantas vezes eu perdi a aula para trabalhar? Chegava lá, a professora via aquela boa vontade minha, eu acho que me ajudava até passar de ano, porque faltava muito, sabe? Mas só que quando eu estava na sala de aula, eu prestava atenção e respondia e participava mesmo, né? Era bacana. Eu me lembro uma vez que eu tinha parado de estudar porque troquei de patrão, saí do meu tio e fui para um lugar muito distante. E eu entrei as férias, depois das férias de julho, agosto adentro, sem estudar nem um dia. Voltei dia 29 de agosto e era prova. A professora deu a prova e eu tirei a melhor nota da sala, sem ter estudado um dia. Aí, tá. Mas eu era maior, eu já tinha 12 anos, estava estudando com criança ali de 8, era
Não dá para comparar, você está entendendo? E eu tinha uma vivência de negócio, eu vivia no meio de gente grande, então a gente era mais envolvido nesse sentido, né? Então, por isso que me comoveu aqui ver essa escola do Emerson. O Dom, né? Do Emerson O EAD Fulgêncio aqui, me comoveu por causa disso, porque a oportunidade está aqui para quem quiser, né? E então você falou. Aí está, o dom educacional, conclua seus estudos. É um dom. No mundo de hoje, muito mais fácil as coisas, né? Muito mais fácil as coisas. Só não vai quem não quer, porque tá aí, né? Então, tem várias historinhas assim. Então, quando eu cheguei em Paraná, eu também me ralei, porque eu morava no sítio e tinha que vir para a cidade a pé todo dia para estudar à noite, depois de trabalhar uma jornada de trabalho forte e tal. E aí, o que acontece? Agora, voltando na história. Esse livro aí, vou Cantar a Minha Terra, vou mostrar lá para... Cantar a Minha Aldeia? Cantar a Minha Aldeia, de Marcel Terra. Marcel Terra é o pseudônimo que o nosso Garcia... Sou eu o autor, né? Que é o autor do Marcel Terra. E contando, tem tudo isso aí, né? O Candeeiro... Tem também, tem tudo isso aqui. Tudo aí. E aí eu achei que eu nunca mais ia publicar um livro de poesia. Agora, em 2020 publiquei... Trovas. Não, voltando. 2020 publiquei o Êxodo Urbano, que é um segundo romance. Tá? E depois, em 2022, publiquei um outro livro de poesia aqui, Trovas, Sonetos e Outros Poemas. Então, só que assim, não é que eu esteja satisfeito de ter publicado 4 livros. A gente nunca está satisfeito, porque a gente vai se envolvendo, né? Eu tenho mais uns 3 livros lá começados, para poder, uns até quase acabados, mas eu vi que eu poderia ser muito útil numa instituição literária, trocando ideia com outros escritores, ajudando, incentivando, de certa forma, né, para que as pessoas concretizassem esse sonho de publicar um livro, tudo mais. Então, isso me realiza muito. Eu estou muito feliz com esse trabalho, sabe? É um trabalho é um trabalho voluntário, que eu tenho a alegria imensa. Quando alguém me chega e traz um livro para mim, dá uma lidinha nesse livro, vê o que você acha. E aí eu posso dar aquele espetáculo, aquelas coisas e tal, e a pessoa fala, ó, a amizade nossa é a mesma, eu estou só falando o que você me perguntou. Mas se você quer mudar ou não quer mudar, a decisão é sua. Você que é o autor, não eu. Entendeu? Entendi. Isso é uma questão muito delicada para você. Mas é muito gratificante para a gente poder participar, a pessoa pedir a sua opinião e você ter essa oportunidade, né, de dar esse espetáculo. Bom, nós temos que falar. Amanhã começa a feira do livro aqui em Foz do Iguaçu. Você vai participar de alguma coisa? Vez só ver? Como é que é essa? Só vou dar uma olhada lá, né? Eu já conheço ali o pessoal do Centro Cultural também, já tive a oportunidade de conversar com eles, né? Mas vou dar uma olhada. Amanhã tem uns teatros de manhã lá que eu quero participar. Na parte da manhã eu quero participar, aqui à tarde eu tenho um compromisso lá em Cascavel. Mas já falou com o Amadeus Sebo? Também do Sebo, visitei o Amadeus ali do Sebo. Ele vai sempre para lá também, para Cascavel, para Toledo. Ele é muito... Ele articula bastante. Vai participar também da manhã? Muito bem. Mas então, o importante é quem quer fazer parte de uma instituição literária, fundar uma cadeira, por exemplo, no Centro de Letras, primeiro precisa de escrever, né, mandar um e-mail dizendo, olha, eu quero participar, eu coloco essa minha obra à disposição para vocês dar uma olhada, ver se o grupo me aceita como novo integrante aí do grupo, tal, novo acadêmico. E aí a gente vai pegar, porque quem vai para a academia, qualquer instituição literária, qualquer academia, ele tem que doar dois exemplares das obras dele para o acervo da academia, vai ficar na biblioteca da academia, né? Então, senão não tem sentido, né? Porque o fato de ser imortal porque essas obras vão ficar guardadas ali para daqui 100 anos outras gestões da academia vai estar sendo fiel depositário dessas obras aí, continuar para frente, né? Entendeu? Para saber da nossa história. Uma pergunta, uma questão de ordem aqui.
Nós temos quantos minutos ainda, mesa? 15 minutos? Vamos dividir esses 15 minutos bem aí para aproveitar muito a sua experiência, as suas coisas. O seu livro tem de poema, esses dois que são sonetos, isso depois. Êxodo Urbano é o seu romance mais novo. Posso mostrar aqui para nossas. Essa câmera aqui também está funcionando? Tá? Então, é o Êxodo Urbano. Então, Êxodo Urbano e Vou Cantar Minha Aldeia são os dois romances. Sim, né? sim. E como é que a pessoa que quiser adquirir esses livros, sim, sim. qual seria a maneira? Então, eu publiquei de forma independente, né? Publiquei, contratei uma editora, publiquei, eu mesmo faço a revisão dos meus livros, mas assim, não que eu faço a revisão, mas eu combino com a editora, ela manda para mim um arquivo praticamente quase igual, o aplicativo dela é quase igual ao que vai ser o livro, e eu mando para lá e eu já sei quantas páginas vai dar o meu livro, por exemplo, na editora. Chega lá, eles formatam no formato deles, mas a diferença é mínima ali. Então eu já mando o livro quase que diagramado para a editora, né, para facilitar as coisas. E também eu faço a correção dos meus livros. Mas assim, não é que eu faço sozinho isso. Eu sempre passo meu livro para mais 2 escritores, pelo menos, leem, achar erros ali no livro, porque a gente que escreve, a gente passa por cima do mesmo erro várias vezes e não consegue perceber. Quando o outro acha o erro, a gente até se assusta, porque, puxa, mas como é que eu posso ter deixado isso passar? É normal isso aí na vida de escritor, tal. A gente está focado, por exemplo, às vezes no assunto, no enredo, né? E você se perde ali muitas vezes nessas coisinhas. Então não é questão, não é demérito para ninguém, não é demérito para nenhum escritor passar o livro para pelo menos 2 pessoas de fora lerem e dar um retorno para ele, olha, o que você achou e tal, levantar alguns errinhos, e ficar de 4 olhos em cima da editora também na hora de publicar. Falar para a editora, ó, na hora que você fizer a revisão final aí, você manda para mim o miolo que eu quero dar uma olhada e tal, para ver se não tem nada errado. Não é demérito nenhum também. Então, acho que é muito importante isso para ter um bom livro, né? E eu sempre digo uma coisa, assim, eu gosto também de partilhar um pouquinho aquela experiência que a gente tem também, né? De todo esse trabalho nesse período aí, eu acho que aprendi um pouco também e gosto de partilhar. Livro a gente não pode ter pressa para publicar. A gente tem que escrever domesticar o livro. Com calma, escrever com calma, e vai, e olha de novo, e olha de novo. O escritor que não lê pelo menos 50 livros, 50 vezes o que escreveu, não é escritor. Não é um bom escritor, porque vai dar problema. Tem que refazer, né, a pouco, reler a história, retomar o fio da meada e ir para frente. Então, a gente nunca perde por demorar um pouquinho mais para publicar, para esmerilhar um pouquinho mais aquilo que você quer publicar, né? Quer tornar público. Agora vou fazer um comercialzinho aqui. Nós estamos lançando aqui em conjunto com o nosso amigo Emerson Fulgêncio o livro O Sapinho que Não Sabia Nadar. É um livro infantil, ficou muito bonito. Olha aí, muito bonito. Estou mostrando para... E esse livro foi inspirado em conversas com meus filhos. Eles conversávamos sobre uma historinha, eles pediam para eu modificar, faz isso, faz aquilo, morriam de rir. Eu fui me entusiasmando, deixei isso guardado, estava no Recanto das Letras. Aliás, eu escrevo para o Recanto das Letras. recantodasletras.com.br. Fala mais claro, né? Fala igual o mineiro, não. recantodasletras.com.br. Então, o sapinho que não sabia nadar está no Recanto das Letras. Mas o livro está sendo lançado amanhã, a partir de amanhã, na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. Então, quem quiser adquirir, vai estar lá esse livro. E nós, como a gente tem um tempo já para terminar, vamos começar com as despedidas. E com a promessa de fazer uma outra
uma outra entrevista com outros assuntos aí, com os novos livros, né? Já que você falou do Sapinho das Letras, que eu não tive tempo, só abri a folha, abri a primeira página ali agora que o Emerson me entregou, eu vou falar só 2 palavrinhas desses 2 livros aqui, que foi uma grande honra, uma grande alegria para mim, né? Ler esses 2 livros, que fizemos uma amizade, como você diz no início aqui, há curtíssimo tempo, né? Há pouco tempo, que nos conhecemos, e adorei esses livros, a sua criatividade aqui, a sua bagagem de vida, de transportar para a literatura com as minúcias que você traz, assim, que é próprio de um poeta. E eu sempre digo uma coisa, há escritores poetas e há poetas que não são poetas. Por quê? As pessoas às vezes confundem poesia. O poema é o corpo, mas a poesia é a alma. O que você vê no poema é o corpo. Agora, se você acabou de ler um poema e não te tocou, aquele poema não tem um ritmo, não tem uma cadência, não tem elementos que vai tocar a sua alma, pode ser que aquele poema não esteja em forma de poesia. Não exista poesia naquele poema. E, por outro lado, você pode pegar uma crônica, por exemplo, de Rubem Braga, e você falar, mas isso aqui é poesia pura. Isso aqui é prosa, mas é poesia. Como é que explica isso, né? Porque o poema é o corpo e a poesia é a alma. Então, essa alma pode estar num outro corpo, que é o corpo da crônica, é o corpo do conto, que é o corpo de um caos lá de antigamente. Agora, isso aí é uma questão técnica. Eu vejo demais as pessoas falarem assim, eu tenho muitas poesias. Eu vou dizer, eu acho completamente errado. A poesia é uma coisa só. Os poemas... muitos poemas, exatamente. Os poemas são a materialidade da poesia. A poesia é aquilo que não tem corpo, ela só tem alma, né? Exatamente. Ela é sim, muito fugaz, né? Muito fugaz e tal. Você capta ela já foi. Então, eu sempre falo, muita gente esquece que quando a gente está na escola, mesmo no antigo curso ginasial, então você aprende poesia, é um estilo literário, né? É estilo literário mesmo? Sim. Uma forma, né? A forma é no poema, né? É poema. Mas poesia é o sentimento. Então você não pode ter... conheço muitas poesias. Não, poesia é só uma. E ela é universal e está em todo lugar. Depois, não sei como é que está, se der tempo, eu posso declamar um poema aqui. Podemos. Vamos? Então vamos encerrar com uma declamação de poema que não é... E falando já que nós estamos falando de Feira do Livro, que inclusive vai começar amanhã com teatro, né? Sim. Com a outra expressão artística, que é outra expressão artística, que todo o cinema tem literatura, tem o roteiro, né? Enfim, o teatro tem um roteiro, tudo tem a literatura, né? A palavra escrita. Então eu vou falar um poema aqui, que é a poesia. Então, já que nós estamos falando em poesia, poema, o que é isso, o que é aquilo, vamos fechar com chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Vamos ver. Pode ser? Pode. Pode ser agora? Pode. Beleza? A poesia. De onde vem a poesia? Perguntava uma criança e eu respondia. Vem do interior, do sertão, do recôndito de nossa memória. A poesia? A criança se espantou e eu prosseguia. É como peças velhas que encontramos, limpamos, lavamos, consertamos, polimos e até pintamos. E depois deste trabalho artesanal, já não tem mesmo o valor dos utensílios, e nem outro monetariamente igual. Ganham outro valor, um valor grande, tão grande e imensurável, um valor novo, diferente, às vezes fácil de sentir, mas impossível de dizer, que alguns o chamam de valor sentimental. E a criança insiste em saber por quê. Então respondo, tudo não sei, mas o que sei posso dizer. É porque isso não se vê em toda parte, é coisa rara, é obra de arte. Então, a poesia é obra de arte. A poesia tem que ter essa alma. Obrigado. Gostaram? As nossas câmeras aí? Gostaram? Muito obrigado. Muito obrigado. Excelente, muito boa mesmo. E nessa linha aí,
muito interessante. E você tem jeito para declamar mesmo, né? Tem que ter pulso forte. Pulso forte mesmo. Eu acho que nós estamos já no finalmente, né? Eu vou agradecer a sua visita. Eu peguei carona aqui no nosso amigo Mauro Malinverno, que é sempre que comanda nossa parte aqui das entrevistas e tudo. Mas gostei demais aliás, a gente já teve uma convivência de alguns, quase um mês, né? De conhecimento e tal, e já trocamos muitas ideias. Olha o tanto de livro que juntou aí a produção. A produção nossa aí já tem uma família aí. Com certeza. E agradecer a sua presença. Vamos participar junto amanhã da feira, né? Dar uma volta por lá, ver o que está acontecendo. Eu convido todo mundo que está em Foz do Iguaçu, né? Para comparecer. Vai haver lançamentos de livros todos os dias, tem apresentações artísticas e a programação está no site da Prefeitura, da Fundação Cultural. Então, terminando a nossa apresentação e essa entrevista, eu peço que você compareça, quando vier aqui, vem nos visitar e a gente faz mais uma entrevista, já pulando para outros assuntos, porque faltou falar da sua parte antipoesia, né? Que é trabalhar com crédito, com financiamento e tudo, né? Também. Parece que não tem nada a ver com ele, mas... Foram 34 anos de banco, de vida bancária, mais uns 5 e pouco de escritório, contabilidade e tudo mais, né? Conseguiu levar paralelamente. Sim. Eu também trabalhei em banco, trabalhei em escritório também. Bom, então, deixo aí as suas palavras aí para a sua despedida e a gente marcar para uma próxima oportunidade. Eu só tenho a agradecer, né? Agradecer essa preciosidade desse momento, que está mais uma vez aqui em Foz, tendo contato com vários colegas escritores daqui. E a alegria, né? A alegria de ter feito essa amizade contigo, né, William? E com Emerson Fulgêncio. Esse trabalho também do Emerson aqui me comove bastante, porque está dentro daquilo que a gente procura também fazer na literatura, né? E aquilo que a gente puder também contribuir no sentido de um motivar o outro, estou também à disposição, tá? Então, só tenho a agradecer e desejar que todos tenham, que a feira do livro aqui de Foz do Iguaçu seja um sucesso, né? E que realmente nós podemos estar levando uma gotinha a mais para esse mar da literatura, né? Eu contribuindo com a minha parte, você com a sua, o Emerson com a dele, e assim vamos, né? Vamos. Fazendo esse grande mar. Portanto, com essas palavras finais aí, terminamos essa entrevista. Estou com saudade do Mauro Malinverno aqui para fazer aquelas despedidas dele. E agradecendo também o Emerson, que se colocou à disposição aí para a gente usar o estúdio, né? Lembrar que o Dom Educacional, ali se quem se atrasou nos estudos e quer recuperar o tempo, é aqui mesmo. No Dom é EAD, né? E é isso aí. Ficamos assim, muito obrigado para todos e espero ver todo mundo amanhã na Feira do Livro de Foz do Iguaçu. Muito obrigado.